Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso café virtual. Hoje estamos juntos na nossa 18ª edição do Café Virtual no Instituto Florestal. Nossos webinários acontecem toda quinta-feira às 15 horas, com uma programação imperdível, com o objetivo de promover a ciência, o meio ambiente e divulgar e valorizar os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Florestal nas áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. Para quem participa pela primeira vez, você pode acompanhar nossa programação semanal pelo site www.iflorestal.sp.gov.br e também pode participar pelos nossos canais no Facebook, Instituto Florestal SP e Infra e Ambiente, e também pelo YouTube, Ambiente SP. E o Café Virtual é uma realização do Instituto Florestal e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E nessa 18ª edição, o Café Virtual deixa a capital paulista e pega a estrada. Seguimos pela rodovia Castelo Branco até Ourinhos, de lá pela Raposo Tavares até a cidade de Assis, já perto da divisa com o estado do Paraná. Em Assis está localizado um dos mais importantes laboratórios, o Laboratório de Hidrologia Florestal do Instituto Florestal. Mas não é um laboratório comum, com tubos de ensaio em bancadas, fechado em 4 paredes. É um laboratório lá no meio da floresta. Tem vegetação nativa, tem madeira exótica, tem plantas de cerrado belíssimos, tesouros desconhecidos da nossa biodiversidade. E tem água, muita água, sim senhor, e uma fauna riquíssima. Até a onça já se viu por lá. E ouvi falar que enquanto o estado de São Paulo estava passando por uma das maiores crises hídricas, lá não faltava água. Para falar da presença do Instituto Florestal e da importância das unidades de conservação em Assis, nosso convidado mais que especial é Antônio Carlos Galvão de Mello. Ele é engenheiro florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Mello é analista de recursos humanos e integra a equipe que trabalha na Floresta Estadual de Assis. Mello está aqui com a gente? Estou aqui sim, Elaine. Tudo bom? Tudo bem, Mello? Muito bem-vindo, Mello. Obrigado, Elaine. Um prazer estar aqui e um prazer poder falar para todos os que nos ouvem e mostrar um pouquinho da nossa unidade de Assis. E para receber nosso querido amigo e colega de trabalho, e para receber você que nos acompanha de sua casa e do seu escritório, gostaria de passar a palavra para Luiz Alberto Butti. Muito boa tarde para todo mundo. É um enorme prazer recebê-los todos aqui e eu quero dizer da importância da palestra de hoje. E antes eu queria dizer algumas palavras, primeiramente sobre o profissional Mello, engenheiro florestal, analista de recursos ambientais da Fundação Florestal e que atua no Instituto Florestal há muito tempo, inclusive nessa região de Assis, ele que é inclusive assisense, deve ser, né, Mello? Então, exatamente. E aí o empenho que ele se dedica e o profissional de altíssimo quilate que o Mello no desempenho das suas funções. Eu gostaria também de elogiar, Mello, se me permite, toda a equipe aí de Assis, onde o trabalho que todos fazem, pesquisadores, nossos colegas assistentes, o pessoal da carreira de apoio, que é um trabalho realmente formidável. E aí existe um conjunto, né, um verdadeiro cérebro, cérebros que pensam e que sempre conseguiram fazer um grande arranjo
onde as unidades sempre conseguiram e conquistaram recursos externos da instituição, com projetos consistentes e que sempre elevou o nível dessas duas unidades e também mais Piraju também, que pertence a essa seção, e que todas essas atividades, essas ações, orgulham o Instituto Florestal no que vocês fazem aí. Então, Melo, receba o meu forte abraço, é um grande prazer tê-lo aqui e transmita também o meu forte abraço a todos os nossos colegas e servidores da instituição. Muito obrigado, Melo, pela sua presença aqui. Butti, obrigado por suas palavras, agradeço em meu nome, em nome da equipe de Assis. E, enfim, a hora que a Elaine nos der a autorização, a gente começa a expor aqui, a fazer nossa palestra. Oi, Melo, eu já passo o cartão verde para você. Com essas palavras iniciais, né, nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre as unidades de conservação e as pesquisas que o Instituto Florestal desenvolve lá em Assis. E o nosso convidado, Melo, terá até 30 minutos para fazer a sua apresentação. Após, nós abriremos para participação mais direta com o público, lembrando que essa interação acontece o tempo todo. No chat do Zoom, nos comentários do Facebook, no YouTube, contamos com moderadores que estarão o tempo todo interagindo com você para que você tenha a melhor experiência possível. Edgar De Luca no Facebook, Malu Palmieri, Edgar De Luca no YouTube, Malu Palmieri no Facebook da Secretaria, Paula Múzio e a Marta Santos no Facebook do Instituto Florestal e a Leni, que nos acompanha como moderadora aqui no chat do Zoom. Nosso time está super preparado para interagir com você em nossos chats. Deixe seu comentário, faça sua pergunta, tire suas dúvidas. Pedimos também que deixe registrado nos comentários o seu nome, instituição e a cidade de onde você nos acompanha. E ao final do evento você poderá solicitar o seu certificado. Melo, cartão verde, a palavra é toda sua. Muito obrigado por sua presença. Ok. Bom, novamente, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Agradeço a atenção dos que, nessa tarde de quinta-feira, se dedicaram a conhecer um pouquinho do trabalho do Instituto Florestal em Assis. E vamos lá, vou começar a compartilhar a tela aqui e já vou falar um pouquinho da cara que vai ser a minha fala, ou que cara vai ter a minha fala. A intenção é mostrar a todos, não só divulgar o trabalho da instituição aqui, mas proporcionar àqueles que nos assistem a oportunidade de entender um pouco a complexidade de todo o trabalho em uma unidade de conservação, toda a inter-relação com a comunidade e de que forma o nosso trabalho se desenvolve dentro dessa realidade. Para o pessoal de Assis, espero que vocês aproveitem a minha fala no sentido de conhecer um pouco mais aquela área que todo mundo valoriza como o Horto de Assis. Muito bem. Então, para iniciar, esse primeiro slide, eu mostro aquilo que é o complexo, né? O conjunto de duas unidades de conservação que compõem aquilo que o assisense conhece como Horto Florestal. Por que é o Horto Florestal? Porque, no fim da década de 50, essa área toda foi desapropriada, era uma fazenda só, e foi desapropriada para que aqui fosse instalada uma estação experimental que desenvolvesse pesquisas com a pinocultura, ou seja, os reflorestamentos destinados à produção de pinos para madeira, resina, enfim, outras finalidades. Então, a partir do final da década de 50, a unidade começou a ser instalada com o nome de Horto de Assis, e dessa forma ficou conhecida. Como vocês podem ver aqui ao sul, aqui já é a cidade de Assis. Então, essa proximidade com Assis traz uma série de características muito interessantes e uma proximidade da comunidade bastante grande com o nosso trabalho.
Então, vou me explicar mais ou menos, quando eu falo de 2 unidades, do que nós estamos falando. A primeira delas, que fica entre a rodovia que vai de Assis a Marília e entre a rodovia que vai de Assis à cidade de Lutécia, com aproximadamente 1.670 hectares, é uma estação ecológica. E as outras glebas, em cor verde, no sentido do bairro do Servinho ou do lado próximos ao presídio e à estação experimental do IAC, essas outras 2 glebas, são floresta estadual. Tá? E ainda temos 2 glebas em que vai ocorrer, que vão ser, vamos dizer assim, incorporadas à floresta estadual. Uma é boa parte da que é conhecida como Mata da Família Ambrósio, né, que a comunidade de Assis conhece dessa forma, e a outra é a antiga Fazenda Paraíso, que pertencia à família Vêncio e que estava encravada dentro da floresta estadual. Essas 2 áreas foram compradas pela Companhia Brasileira de Alumínio como compensação ambiental e estão sendo já foram repassadas ao patrimônio do Estado e vão ser incorporadas, portanto, à floresta estadual, sem nenhum ônus financeiro pela aquisição das terras. Tá? Bom, então nós temos esse, vamos chamar de mosaico, esse complexo das unidades, que todo mundo conhece por horto e que muita gente quer entender, né? Porque em algumas áreas é proibido entrar, porque em outras áreas é possível fazer um uso tão intensivo como visitação, produção madeireira, enfim. Na verdade, o que a gente tem é uma delimitação legal que é dada pela legislação. Então, nessas áreas em verde e futuramente nessas áreas também laranja que serão incorporadas, que são floresta estadual, são permitidos atividades até do tipo turismo, recreação, a exploração sustentável de recursos naturais, que no nosso caso é de madeira, resina, a pesquisa, que pode abranger tanto a parte da conservação dos recursos naturais, ecologia, a produção madeireira, produção de resina, semente, e a parte de restauração florestal, que é o desenvolvimento de projetos que permitem que a gente recomponha os ecossistemas pré-existentes na melhor forma possível. Atividades também de educação são desenvolvidas e as atividades de proteção da área para que sejam garantidas todas as demais atividades. Essa área tem que ser mantida com determinadas características, por isso a proteção. Na estação ecológica, que é predominantemente ocupada por cerrado, né, entre a estrada de Marília e a de Lutécia, são permitidas, o rol de atividades possíveis são muito menores. Então, não são permitidas atividades mais intensivas, como recreação, visitação, educação ambiental com trilhas autoguiadas, mas somente pesquisa científica, educação ambiental e as atividades de proteção. A ideia é que uma estação ecológica seja uma amostra dos ecossistemas originais daquela região e que ela seja mantida de forma a que essa amostra dos ecossistemas originais se mantenha o mais próximo possível da sua situação primitiva, né? As pesquisas são permitidas e mais permitidas são bem-vindas para que a gente possa entender o funcionamento e composição dos ecossistemas, né? E as outras atividades são, vamos dizer assim, acessórias, de forma a garantir a integridade da área, né? As atividades mais intensivas em Assis, que são turismo, recreação e educação ambiental, se desenvolvem predominantemente nessa pequena porção do território, que é muito conhecida da comunidade, que é a represa do Horto Florestal, que desde 2017 está concedida para a Prefeitura Municipal e que ganhou o nome ou o apelido de Ecolago. É o lugar que a população vai para fazer as suas atividades de lazer, recreação, principalmente no verão e nos fins de semana. Tá?
Então, esse tipo de atividade predominantemente é desenvolvido aqui. Então, acho que agora todo mundo consegue visualizar aonde as coisas acontecem, né? Porque uma área tem maiores restrições do que outras áreas, né? A partir de agora eu passo a contar um pouquinho para todo mundo o que é feito nessas unidades. Tá? Bom, a primeira característica e uma das mais importantes das nossas unidades de Assis diz respeito ao abastecimento público de água para a cidade de Assis. Esse pequeno açude aqui, né, fica uma represa, nesse açude fica a captação de água que vai abastecer cerca de 70% a 80% da população assisense, né? Então, a água de Assis, predominantemente, é captada nessa represa aqui. Tá? Essa represa é aquela que fica próxima ao bairro do Servinho. Tá? Muito bem. Então, essa represa aqui abastece 80% da população de Assis. A bacia hidrográfica que dá suporte, vamos dizer, à produção de água, encontra-se coberta em cerca de 60% a 70% pelas áreas protegidas pelas nossas unidades, né? Então, a existência das nossas florestas, a baixa intensidade de uso, permitem que essa produção de água se faça de forma constante. Outra parte do território é o trecho que fica entre o Horto de Assis, né, as unidades, e a cidade de Assis, que é uma área ocupada hoje principalmente por atividades agrícolas, tá? Mas que estão protegidas pela zona de amortecimento dessas duas unidades. Então, esse conjunto de áreas e a proteção que é dada à bacia faz com que essa produção garante qualidade e continuidade no abastecimento de água. Se todos nos lembramos bem, há cerca de 3, 4 anos atrás, o estado de São Paulo todo passou por uma gravíssima crise hídrica. Isso ficou pior em São Paulo, mas boa parte das cidades do interior também tiveram esse problema. Assis não teve que passar por racionamento de água. Por quê? Porque a cobertura das nossas áreas e um maior disciplinamento do uso do solo na zona de amortecimento garantiu a perenidade e a continuidade do abastecimento de água para a população de Assis. Então, esse é o serviço, talvez o serviço mais importante que as nossas unidades prestam à comunidade local, à comunidade assisense. E aquele serviço, como o pessoal diz também, é alguma coisa que não serve para mostrar na eleição, né? É um serviço que é feito desde sempre, que a gente pretende continuar fazendo, mas que não aparece, não é uma obra. Então, é muito mais que isso, é um esforço de manter a qualidade ambiental, manter o solo coberto pelo cerrado, predominantemente, por florestas também de produção, mas que garantem a continuidade e a qualidade da água que é oferecida aos cidadãos assisenses. Né? Muito bem. As nossas unidades foram criadas não só com o objetivo de proteger a água, mas também de proteger ecossistemas que são importantes. Predominantemente, o que a gente tem aqui nas nossas unidades é o cerrado, e é o cerrado com a sua fisionomia de cerradão, tá? Existem muito poucos fragmentos ou porções desse cerradão que são conservadas hoje na região oeste do estado de São Paulo. Certamente, Assis abriga o maior deles, né? A gente não tem áreas contínuas de cerrado no estado de São Paulo, de cerradão, conservadas como a gente tem aqui em Assis. E para quem passa, seja pela estrada, seja de bicicleta, sem prestar muita atenção, passa desapercebida a riqueza de espécies, tanto da nossa flora quanto da nossa fauna, que está protegida dentro das unidades de Assis.
né? Aqui tem uma pequena amostra, são fotografias de algumas espécies nativas do Cerrado. Os nossos inventários já mostram a existência de 440 espécies nativas de plantas, desde espécies herbáceas pequenas, capins do Cerrado, até as espécies arbóreas, né? Grandes árvores ou árvores representativas do Cerrado, como é o caso do pequi, do barbatimão, do angico, né? Que estão protegidas dentro da nossa unidade. Então, eu me esforcei para mostrar para vocês aqui algumas plantas que são muito bonitas, algumas delas ameaçadas, né, de extinção, mas para que se tenha a ideia da riqueza da flora protegida dentro dessas nossas unidades. Tá? Além da flora, também são protegidas inúmeras espécies da nossa fauna, né? 22 espécies de anfíbios, né? 36 espécies de mamíferos, né? 17 espécies de répteis e 197 aves diferentes, né? A maior parte dessas fotografias foi tirada dentro das nossas unidades. Obviamente, a gente tem alguns grupos que chamam muito a atenção, como os mamíferos, né? Essas fotos foram tiradas com armadilhas fotográficas. Então, o maior deles, que é a onça parda, né? Que ocorre dentro da nossa unidade, mas, além dela, porco do mato, jaguatirica, o gato maracajá, cachorro do mato, o veado catingueiro, né? E um número muito grande também de anfíbios, como a gente ficou surpreso quando começaram os levantamentos desse grupo, né? A gente tem um número bastante expressivo de sapos, rãs, né, que ocorrem aqui na região, nas nossas unidades, e também estão ameaçados, né? As aves são um grupo também importante, né? E que, enfim, é muito importante que a gente mantenha a qualidade das nossas áreas, a proteção às florestas, para que essas espécies animais continuem encontrando abrigo e alimento e possam continuar existindo. Certamente, se não houver a vegetação natural, a grande maioria dessas espécies não vai surgir. Algumas delas, como a siriema, às vezes até a onça, tatu, elas são capazes de circular, de transitar em áreas cobertas por agricultura, reflorestamentos comerciais, mas se não houver fragmentos de vegetação nativa para protegê-las, essas espécies também estão fadadas a desaparecer da nossa região. Então, esse é o nosso outro grande produto, que é a proteção à biodiversidade, às espécies e aos ecossistemas que aqui ocorrem, né? Uma outra atividade que, mesmo para quem passa dentro da nossa área e nos conhece, que não é conhecida, é a atividade de pesquisa, né? A pesquisa científica, seja nas florestas de produção, para conseguir ampliar a produção das florestas de pinos, de eucalipto, melhorar a produção de resina, nada disso é visto, né? E é uma atividade cotidiana que envolve boa parte do nosso pessoal, às vezes com um grande esforço de campo, mas que é muito importante. As nossas pesquisas, ou melhor, as pesquisas do Instituto Florestal permitiram, por exemplo, aumentar a produtividade das florestas de pinos, de resina nas florestas de pinos, em cerca de 4 vezes. Então, também é um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de melhoramento e seleção genética para aumento de produção, como foi obtido para várias dos produtos agrícolas, café, cana, feijão, enfim. Aqui, algumas amostras de pesquisas na área de ecologia, principalmente, mas também de produção florestal, onde trabalhamos também na área de conhecimento dos ecossistemas,
dos serviços ecossistêmicos. Então, o quanto é possível sequestrar ou manter de carbono fixado nas nossas florestas, como ocorre o ciclo hidrológico, ou melhor, como se dá o ciclo hidrológico e de que forma a manipulação que fazemos das nossas florestas pode propiciar ganhos em termos de qualidade e quantidade de água, de que forma é melhor plantar e tentar reproduzir ecossistemas que foram degradados ou eliminados em alguma época, enfim. Existe uma gama muito grande. E o importante é dizer que as pesquisas não são desenvolvidas só pela nossa equipe, né? Boa parte das pesquisas é produzida em parceria com outras organizações ou instituições, principalmente com universidades. Então, nós temos um número muito grande de pesquisas em cooperação com a Universidade de São Paulo, com a Unesp, com a USP, com a Unicamp, né? E também profissionais que orientam a formação de jovens pesquisadores, orientam mestrados e doutorados, né? Isso tudo levou a esse número que vocês podem ver aqui, de 109 pesquisas, projetos de pesquisa dentro da Estação Ecológica de Assis e 65 projetos na Floresta Estadual de Assis. E as publicações resultados disso, né? Teses, dissertações, livros, capítulos de livro, artigos científicos, também num número bastante expressivo, alguma coisa na casa aí das 350 a 400 publicações até hoje, né? Então, o que é importante ressalvar nisso, destacar, né? Além do esforço da nossa equipe, a nossa área abriga projetos de outras organizações. As universidades, por exemplo, não têm áreas para pesquisa. Se eles querem trabalhar com o Cerrado, eles vão ser sempre muito bem-vindos aqui e contar com o nosso apoio para desenvolver projetos de pesquisa. Então, nós somos um laboratório que está à disposição de outras organizações para desenvolverem seus projetos, né? Como, por exemplo, a Unesp daqui de Assis trabalhou por bastante tempo com a gente na busca de produtos químicos, compostos químicos produzidos pelas plantas do Cerrado que podem ter aplicação na medicina, né? Então, se a Unesp não tinha uma área onde ela poderia buscar essas plantas e pesquisar, ver a possibilidade de obtenção desses compostos químicos, o fato de ter aqui em Assis uma área protegida com um grande número de espécies abriu uma oportunidade para os pesquisadores da Unesp de Assis de fazerem esse trabalho, né? E que foi feito. Enfim, isso é muito importante destacar. Junto com a produção científica das pesquisas, é de se esperar que tenhamos, na nossa equipe, uma capacitação muito intensa. Então, nós temos, hoje, 3 doutores e 2 mestres trabalhando dentro da nossa unidade. Isso permite não só desenvolver os nossos projetos, mas também trabalhar com a capacitação de outros profissionais, que é uma linha também muito interessante e muito forte de atuação na nossa unidade, né? Essa capacitação é muito facilitada pelo fato não só de termos as áreas para trabalhar com os alunos, com o pessoal que está recebendo o treinamento, mas nós temos, na nossa estrutura, uma hospedaria, né, que também tem uma estrutura de salas de aula, né, uma sala que pode ser convertida facilmente para um pequeno auditório, onde nós trabalhamos a capacitação de pessoal. Então, nós podemos hospedar pessoas de fora, sejam professores, sejam alunos, que vão trabalhar, receber ou oferecer capacitação. Isso fica junto à nossa sede administrativa. Também temos laboratórios e, principalmente, a parte de campo, né, que a gente pode trabalhar com esses alunos. E, por muito tempo, temos realizado essas atividades, seja na capacitação de técnicos, né,
por 9 anos seguidos, a Assis sediou cursos internacionais bancados pelo governo japonês para países chamados de terceiro mundo. Então, recebíamos aqui alunos da África, da América Latina, principalmente, da Ásia também. Oferecíamos treinamentos na parte de produção florestal, manejo de bacias hidrográficas, restauração ecológica, né? E também, em algumas oportunidades, a cooperação do governo brasileiro com outros governos, principalmente da América Latina. Também recebemos alunos técnicos, né, pessoal de nível superior, para treinamento dentro da unidade de Assis. Também realizamos a capacitação de técnicos da região, principalmente no tema que é de maior expertise, de maior conhecimento da equipe de Assis, que é a parte de restauração ecológica, né? Hoje em dia existe uma demanda muito grande para restauração, recuperação de matas ciliares, da reserva legal das propriedades, e o laboratório de Assis é, sem dúvida nenhuma, um dos mais reconhecidos e mais importantes nesse tema em todo o Brasil. Hoje, em Assis, se desenvolve e existe conhecimento produzido sobre restauração do cerrado, principalmente, em um nível comparável às grandes instituições de pesquisa e ensino, tanto do Brasil como mundiais, né? Então, essas características habilitam a nossa equipe e a nossa área para esses cursos. Recebemos, por diversas vezes, disciplinas de pós-graduação, né? Na nossa equipe existem profissionais que trabalham com orientação e co-orientação de alunos de pós-graduação, e algumas vezes as disciplinas em campo são oferecidas aqui, né? Então, é um nível bastante alto de trabalho, e quase que rotineiramente estagiários de nível médio e de nível superior, de carreiras afins, agronomia, florestal, biologia, curso de nível médio de técnicos em gestão ambiental, enfim. Pelas nossas unidades já passaram algumas dezenas aí de alunos, de estudantes que hoje estão atuando profissionalmente, né? Então, esse também é um tema que é pouco conhecido e uma linha de atuação pouco conhecida da comunidade local, e que tem mesmo em outras organizações de ensino e pesquisa, ele é pouco conhecido, né? Mas o Instituto Florestal oferece esse tipo de serviço aqui também em Assis. Por que, enfim, a nossa unidade é tão conhecida? Ela é conhecida pelo uso público que é feito das nossas áreas, principalmente daquela área da represa que hoje é conhecida como o Ecolago, né? Isso tem um histórico muito interessante. A Assis, ou a nossa unidade, ou as nossas unidades, foram as primeiras a desenvolverem um programa de uso público, de visitação, enfim, dentro de uma unidade que não tinha exclusivamente áreas, ecossistemas naturais, né? Como as pessoas que já viajaram, foram ao parques como Itatiaia, Parque da Serra do Mar, Serra dos Órgãos, lá existe a Mata Atlântica, com grandes atrativos, etc. Mas aqui em Assis, o uso público foi trabalhado não só numa área de cerrado, como também nas áreas de reflorestamentos comerciais, principalmente do Pinos, né? E, desde o começo, as atividades de educação ambiental estavam relacionando a questão da existência de florestas naturais ou não com a produção de água, que é, como eu já falei, o outro grande produto além do uso público. Então, existe toda uma geração de assisenses e de pessoas da região que passaram pelas nossas áreas, seja na visitação pública, seja em projetos de educação ambiental, que conhecem a nossa área por essa entrada, vamos dizer assim, que é da área de visitação. Entre 81 e 2004, nós tivemos
cerca de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil visitantes, né? Dá uma média aí de 47 mil visitantes por ano, né? É um número bastante grande para uma cidade de interior como Assis, né? Uma cidade de 100 mil habitantes. Então, ela tem uma área que recebia uma visitação média de 47 mil pessoas por ano. Seja simplesmente para vir frequentar a represa ou para participar de eventos culturais, festivais de música, concurso de pipa, enfim. Assis é uma comunidade que é aberta para visitação do público com essas características. Mais recentemente, a gente teve um aumento muito grande da demanda para visitação e frequência da área pelos ciclistas, né? O ciclismo é uma atividade que tem crescido bastante, é uma atividade que é muito interessante para nós, dentro da nossa unidade, pelo seu baixo impacto, pela possibilidade de colocar pessoas para conhecerem a unidade, conhecerem o Cerrado, para nos ajudarem a fiscalizar. Então, são visitantes muito bem-vindos e cujas regras de visitação a gente está trabalhando agora na nossa atualização do plano de manejo. E outro tipo de atividade, que é também das corridas. Nesse caso aqui, essa foto é uma corrida que se realiza, está virando uma tradição, né? Uma corrida anual, que é a Corrida da Floresta, e que também é muito bem-vinda pelas mesmas características dos ciclistas. 141 mil pessoas visitaram as nossas unidades, também no mesmo período, entre 81 e 2004, em projetos de educação ambiental. Então, essa é uma visitação um pouco mais regrada, em que os participantes recebem informação, entram nesse ambiente que é o centro cultural, ou eram guiados, principalmente por monitores nas trilhas, e iam conhecer diferentes aspectos da nossa unidade. Recentemente, entre 2017 e 2020, essa área de visitação foi concedida à Prefeitura Municipal. E entre 2017 e 2020, os dados da Prefeitura mostram uma visitação de cerca de 69 mil pessoas, ou seja, continua ocorrendo um volume bastante grande de visitação e de procura dos cidadãos pela nossa área, né? Então, esse aqui, junto com a produção de água, é talvez o nosso produto mais conhecido e talvez mais importante. A produção é uma outra atividade que é possível, naquele mapa que eu mostrei, aquelas áreas em verde, né? A produção florestal é possível, a legislação permite, e ela é feita. Nós temos mais ou menos 900 hectares de florestas de produção, que também são utilizadas para pesquisa referentes à produção florestal. E em 2020, atualmente, para quem passar pela área, vai ser possível visualizar a exploração de resina, né? São 428 hectares que estão em processo de resinagem por meio de um contrato que gera 40 empregos diretos para o pessoal de resinagem. É muito importante dizer que esse volume de áreas, ou essa área total de florestas, ela sofreu uma redução muito grande. Por quê? Por opção nossa mesmo, a boa parte das florestas de pinos ou de eucalipto estão sendo substituídas por cerrado. Por que estão sendo substituídas por cerrado? Não só para ampliação das áreas, para retorno do ecossistema original, mas as pesquisas hidrológicas desenvolvidas dentro da nossa própria unidade mostraram que o cerrado é uma formação que vai consumir muito menos água, né, que vai interceptar muito menos água do que o pinus e o eucalipto. Então, essa água vai infiltrar e vai abastecer a nossa represa de abastecimento público. Então, as mudanças de uso do solo que estão sendo promovidas nas unidades de Assis vão possibilitar a ampliação da produção de água
que podem abastecer, em média, cerca de mais 12 mil habitantes. Né? Então, simplesmente com a mudança do uso, né, do tipo de floresta, a gente consegue dar um plus na produção de água e garantir um pouco mais de água para Assis, mesmo com o crescimento populacional. Né? Isso tudo em que pese ainda a diminuição da possibilidade de geração de recursos das nossas florestas. Então, foi uma opção. Se faz menos dinheiro, mas conseguimos abastecer ou garantir abastecimento de água para a população de Assis. Tá? Por isso também, então, as pessoas que circulam veem, às vezes, caminhões explorando madeira, resina, enfim. Tá? Muito bem, mas nem tudo são flores, né? A gente tem também nossos problemas e temos trabalhado principalmente com as outras organizações para diminuir a importância desses problemas, para reduzir de forma que essas unidades não sejam ameaçadas na sua integridade e nos objetivos que elas buscam, que elas devem atingir, né? Uma das ameaças é caça, a pesca também, em menos intensidade, mas existe ainda problema com caça. Aí, os grandes parceiros para nos ajudar a diminuir a importância desse problema tem sido a Polícia Ambiental e os nossos vizinhos, que sabem da importância da área e nos avisam quando veem que a área está sendo invadida. Né? O fogo, cuja importância também é reduzida principalmente com o nosso esforço de manter aceros, manter as estradas limpas, sem resíduos que possam conduzir fogo, e, felizmente, os eventos de fogo estão sendo cada vez menos frequentes, né? E quando ocorrem, eles alcançam ou eles atingem uma área menor. Né? A existência de plantas invasoras, né? São plantas que são exóticas à nossa flora, né, que são de outros ecossistemas, mas que ocupam as nossas áreas de cerrado. Então, existe um esforço muito grande para reduzir a importância dessas plantas. Talvez a mais importante seja a braquiária, a outra é o próprio pinus. Né? Então, o pinus, a gente tem também mexido com a localização das áreas de produção para que eles não fiquem próximas às áreas com maior potencial de invasão. E, recentemente, temos trabalhado também em parceria no caso com a Entrevias, né, que é a concessionária da rodovia para Marília, no sentido de retirar o pinus, principalmente das áreas úmidas, né, os brejos, os campos úmidos, as matas ciliares, de forma que são as áreas preferenciais de invasão do pinus, e de forma que a gente consiga manter essas áreas íntegras, sem as invasoras. A erosão é um problema sério em toda a nossa região e, obviamente, atinge a nossa área também, principalmente a água vinda das estradas, carreadores, né? E temos trabalhado em parceria aí com a Prefeitura de Assis, a Secretaria de Agricultura, com os nossos vizinhos que entendem o problema e procuram trabalhar em conjunto de forma que, principalmente, as estradas sejam mantidas e não sejam fonte, origem dos problemas de erosão. Né? Há invasões de animais exóticos nas nossas áreas. Aqui a gente tem uma ilustração de gado entrando dentro da nossa área de pinos, mas o problema maior ocorre com animais domésticos invadindo o cerrado, né? Cães, principalmente, que invadem o cerrado e vão competir e, às vezes, mesmo predar alguns animais nativos. Atualmente, o problema parece que vai aumentar bastante com a ocorrência do híbrido aí, do javaporco, né? Que já foi observado em algumas propriedades vizinhas e talvez seja um problema para a nossa fauna também. Né? Isso a gente tem que manter a vigilância, conversando com os vizinhos, explicando a importância de manter os animais presos. E o javaporco a gente ainda está analisando, vendo se de fato é um problema, se ele já está ocorrendo na área, vamos ter que fazer algum tipo de controle. Né? E o lixo? O lixo tem várias formas é um problema no geral, mas ele ocorre de várias formas.
nós já tivemos lixões muito próximos da nossa área, que também é um problema por atrair animais da fauna silvestre, que vão se alimentar no lixo, contraem doenças, acabam levando o lixo também para dentro do cerrado. Isso tudo, devagar, está sendo solucionado pela Prefeitura de Assis, né? Os lixões antigos estão sendo finalizados, recuperados. E existe o lixo também que a população joga na margem das estradas. Isso é um problema muito grande, né? A frequência desse problema é muito alta. Isso só pode ser tratado com fiscalização e com conscientização, que é o que atualmente temos feito. Bom, como a minha intenção era dar um panorama geral, né? E o meu tempo já está finalizando, eu espero ter possibilitado a todos uma visão mais ampla, mais geral, mas que permita a cada um entender um pouquinho a importância do nosso trabalho, né? A importância dessas unidades para a comunidade assisense e a importância dessas unidades dentro de um contexto mais geral, que é principalmente da produção científica, do trabalho dos institutos de pesquisa para o Estado de São Paulo. O conhecimento que é gerado aqui, que é transmitido aqui, é muito importante para entender ecossistemas, para trabalhar com eles, para manter áreas que são importantes em termos de conservação para o Estado de São Paulo e também para a produção florestal. Enfim, eu finalizo aqui. Estou deixando na tela o endereço da nossa unidade para quem quiser fazer contato, conhecer, tirar dúvidas. E agora fico à disposição de todos que tiverem alguma pergunta, dúvida ou colocação, sugestão a fazer. Tá bom? Muito obrigado. Melo, muito obrigada por essa excelente apresentação. Uma verdadeira aula de ecologia, de cidadania, de gestão ambiental. E eu fiquei extremamente orgulhosa de fazer parte desse time do Instituto Florestal, né? E a unidade de Assis tem uma programação tão ampla, tão intensa, que eu realmente estou pensando em pedir a minha transferência para o interior. Vai ser bem-vinda, mas você tem que pedir para o chefe. A gente aproveita que o chefe está aqui na sala do lado, né? E já pede para ele assinar a carta de transferência. Tá bom. Bom, e nos acompanham aqui nessa tarde o Osmar Vilas Boas, que é o chefe da seção técnica da Floresta Estadual de Assis. Também nos acompanham nossos colegas do CONSEMA, do Instituto Florestal, do Instituto de Botânica, da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, lá no escritório de Bauru. A Franciane nos acompanha lá de Belo Horizonte. Muito obrigada, Franciane, por sua presença. Um abraço para o James, diretor de Desenvolvimento e Turismo da Prefeitura de Boituva. A Ieusa, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, também está aqui com a gente. A Francisca Amorim, ela é lá da Faculdade Estadual do Maranhão, também nos acompanha. E ela ficou sabendo do café virtual pelo grupo de geografia do WhatsApp. Guti, veja bem, nós estamos de Minas Gerais até o Maranhão. E a Francisca, ela disse que ela tem uma APA na área do Rio Parnaíba, e que eles estão com uma área nativa protegida e na luta para a conservação e preservação de nascentes naturais naquela região. Então, parabéns pelo seu empenho, pela sua luta, e quinta-feira que vem, na próxima quinta, você é nossa convidada para estar aqui no Café Virtual. O Fernando Azevedo, ele deixa um lembrete aqui, falando que o Melo é um grande incentivador do esporte na corrida de rua e ciclismo. E também o Paulinho, que é instrutor de mountain bike lá em Assis, também aqui nos acompanha. Acho que você poderia aproveitar esse gancho, né, Buti? Desculpa, Melo, e falar um pouco mais desses esportes lá na unidade de Assis, né? E, Buti, tudo bem descer e você assina minha transferência para Assis? Olha, a agenda lá está muito grande, hein? Não, aguarda só um pouquinho, espere eu sair, daí você vai para lá, então.
Mas a gente, assistindo a apresentação do Melo, a gente realmente fica com muito orgulho, né? Da nossa instituição, enquanto instituição de gestão de áreas, pelo maravilhoso trabalho de gestão feito nas unidades de Assis, e também como instituição de pesquisa, né? O número de trabalhos desenvolvidos, de orientações, de experimentos nesse laboratório a céu aberto é surpreendente. Como o Melo bem colocou, são trabalhos reconhecidos nacional e no nível internacional também. É um orgulho ser diretor de uma instituição como essa, né, Butti? Sem dúvida. Melo, eu quero parabenizar pela sua palestra e, obviamente, agora nós teremos aí algumas perguntas, tudo, mas eu queria enfatizar, né? Você colocou muito bem todos os trabalhos, todos os serviços, você colocou muito bem a dinâmica dessas unidades, né? Então, elas sempre estiveram respondendo aquilo que o público, aquilo que a população toda deseja. Eu me lembro, em 1981, quando a nossa grande amiga Marlene Tabanês, que aí estava tudo, começou, né, Melo, essa questão da educação ambiental, falar de educação ambiental dentro de um reflorestamento de pinos, como você colocou aí, né? Então, era uma situação diferente. Osmar Vilas Boas, aquele abraço. Estamos aqui falando de vocês aí, ó, tudo, né? E depois todos que estão assistindo aí vai dar a nota, né? Então, pronto. Muito bem. Aí, então, o que a gente lembra disso tudo, né? A luta que foi e sempre assim, a resposta rápida dando, né? Eu conversava muito com um chefe que passou por aí, que foi chefe aí, o doutor Osmar Correia de Negreiros, já falecido, né? Ele trabalhou aí por volta de 1959, 1960, onde a política do Estado era o reflorestamento de pinos, né? Justamente para dar uma resposta para a iniciativa privada, que o pinos daria certo e seria muito utilizado pela indústria, como é hoje, né? E o doutor Osmar falava, Butti, nós tínhamos que reflorestar, derrubamos cerrado, derrubamos outras florestas, tudo, mas essa, na época, era a política do Estado. Então, a gente vê, durante o passar do tempo, o dinamismo dessas unidades, e vocês, técnicos aí, implementaram isso, deram essa resposta. Então, quando muita gente fala, inclusive, né, autoridades, que se faz a mesma coisa durante muito tempo, não é verdade isso, né? Eu acho que é uma, vamos dizer assim, uma consideração muito simplista, que a gente não deve considerar dessa forma. Muito pelo contrário, é sempre o dinamismo e a resposta àquilo que a sociedade deseja. Então, aí você tem a questão da pesquisa, você tem a questão dos serviços ecossistêmicos, simplesmente um abastecimento aí, né, de 80%, foi o que eu anotei aqui, de água para a Sabesp usufruir disso, né? Certamente em todo o estado a gente gostaria muito de começar a conversar com a Sabesp, quem sabe esse seja o momento, porque tanto o Instituto Florestal como a Fundação Florestal têm áreas que são, vamos dizer, utilizadas pela Sabesp, uma água de excelente qualidade, tenho certeza, e no caso do Instituto Florestal, mas ainda alguns serviços autônomos de água, e águas de algumas cidades aí do interior. Enfim, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos vocês, eu já elogiei todos vocês no início e agradecendo muito todo o trabalho que vocês fazem. Mas simplesmente o que fica aqui é dinamismo na diversidade de ações, de projetos, nas pesquisas que vocês fazem, na resposta que dão ao público e tudo isso. Assim como também aconteceu lá atrás. Hoje, se eu não me engano, é a 18ª apresentação do Café Virtual. Na primeira, que nós tivemos lá Pederneiras, que nós tivemos lá a Matê, o Arimateia, enfim, uma outra sessão também, apresentando tudo isso. Então, simplesmente isso daí confere a riqueza de uma instituição.
Muito obrigado, Melo, muito obrigado, viu, Osmar? É isso. Muito obrigada, Buti. Nos acompanha, então, aqui na sala, né, o Osmar Vilas Boas, chefe da seção de Assis. Osmar, a fila de candidatos para trabalhar em Assis está grande, viu? A gente tem mais um aqui se candidatando, é o Marcelo, que nos acompanha pelo Facebook. Ele é de Praia Seca, Araruama, e também é candidato a trabalhar na unidade de Assis. Então, acho que você vai ter um pouco de trabalho agora na seleção das pessoas que vão trabalhar contigo, mas veja, eu pedi primeiro, hein? Presta atenção. Posso falar um pouquinho, né? Claro, claro. Não, aqui tem espaço para todos, aqui tem bastante atividade, acho que vocês viram, deu para ver. Melo, primeiramente, aí, parabéns pela apresentação, né? Ótimo, acho que você colocou de uma forma bastante extensa, assim, bastante boa, as atividades que são feitas, os trabalhos que nós fazemos, eu acho que isso deu uma ideia geral para todos de que as atividades que o Instituto Florestal faz, especificamente aqui na unidade de Assis. E o Buti lembrou bem, né, Buti, a questão da educação ambiental, né? Nós somos, que o Melo colocou, nós somos pioneiros nessa questão da educação ambiental em silvicultura, né, em plantios de pinos. Começou com o Marco Garrido, né, em 79, e com a Marlene, que a Marlene estava iniciando na época no Instituto, né, e a Marlene Tabanês, que deu início a essa questão da educação ambiental. E aí a gente levou durante muitos anos, né, e hoje essa questão foi os primeiros a trabalhar com isso e é referência, né? E também nós somos referência, como o Melo colocou, na questão de pesquisa em cerrado, né? Em restauração de cerrado, né? Isso a gente já tem vários trabalhos publicados, vários projetos estabelecidos. Enfim, acho que deu uma ideia geral das atividades que nós fazemos aqui. Acho que é isso, Melo, mais uma vez, parabéns. Acho que se demonstrou bem a pesquisa e tudo que nós fazemos. Era isso. Eu estava assistindo pelo Facebook, não tinha entrado aqui, aí agora que eu entrei ao vivo, estava pelo Facebook, desde o início. A gente fica em 3 canais, né? Então, as pessoas nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Zoom, né? Então, dependendo de onde você estiver, dependendo qual a sua facilidade, né, com as plataformas, você tem 3 opções para estar aqui acompanhando a gente, acompanhando o nosso café virtual, toda quinta-feira, às 15 horas, né? E também participa do nosso café hoje o senhor Ábio Nossak, ele é secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente lá de Assis. Muito obrigada por sua presença. Bom, a gente tem várias perguntas, né, Melo? Eu acho que você poderia começar falando um pouco mais, aproveitando o gancho dos nossos amigos ciclistas, né, que falaram da tua relação estreita com o esporte, para falar um pouco mais da relação estreita do esporte com as unidades de Assis, com a Floresta Estadual de Assis. Por favor. Tá. Bom, então eu queria cumprimentar o Ulisses, Fernando, Paulinho, o pessoal da Bike que está assistindo, que teve a paciência e o interesse, mas isso mostra um pouco 2 coisas importantes. A primeira é o desafio, um pouco na linha do que o Osmar falou, da nossa equipe contemplar as demandas que a sociedade coloca, né? Se em 1979 se iniciou o trabalho do uso público, né, construindo e abrindo aquela represa para a visitação pública, hoje a gente tem uma demanda que talvez ninguém esperava, que é para a prática de esporte. Então, esse pessoal que eu ostenta, ou da bicicleta, ou o pessoal que vem treinar para corridas de percurso mais longo, tal, são um público novo, né, que está aparecendo, que quer frequentar aqui ou ali, os lugares que são melhores para a prática, e a gente também tem as nossas restrições, mas, enfim, isso mostra um pouco o desafio que é gerenciar uma área desse tamanho, tão próxima da cidade, e hoje com demandas tão diversificadas, né? A lei nos obriga a atender tanto a conservação de diversidade, então a gente tem que tomar os nossos cuidados para manter os ecossistemas em recuperação ou íntegros, né? E também temos que trabalhar com a sociedade no que ela coloca de importante.
e mesmo por demandas que a sociedade mal sabe que existem, né? Como é o caso da água. Todo mundo abre a torneira, mas a maior parte das pessoas não sabe que boa parte dessa água está vindo ou é possibilitado por um trabalho importante de conservação dessas áreas. Para o pessoal vamos dizer, esse público esportivo, eu pediria que eles tivessem um pouco mais de paciência. A gente tem que passar esse período agora do problema da pandemia do coronavírus. As áreas estão fechadas por ordem do governador, mas a partir daí, e com o novo plano de manejo, a gente quer dar um direcionamento bem mais interessante à prática esportiva dentro das nossas unidades. Então, vamos abrir diálogo e vamos conversar, regulamentar isso tudo, trabalhar para dar um suporte melhor para quem vier pedalar, vier correr, ou, enfim, a gente nunca sabe, pode aparecer alguma outra coisa nova, né? Mas assim, mais do que uma obrigação nossa como área de unidade de conservação, apesar de ter as suas restrições, limitações, né? Mas é mais do que uma obrigação, é um prazer poder receber esse público dentro dos nossos limites aí, né? É isso aí, Elaine. Melo, eu gostaria de convidar o Osmar para voltar aqui na sala com a gente, né? Porque tem pergunta também para ele. Eu acho que vocês dois podiam fazer uma dobradinha, então, para responder as perguntas e os comentários, né? E essa é específica para o Osmar. É também o Osmar que está fazendo a pergunta, e ele quer saber, no pós-pandemia, o Horto Florestal receberá escolas para visitas monitoradas, instituição de ensino médio? Como é que vai funcionar essa interação no pós-pandemia? Já tem algum plano, Osmar? Juliana, infelizmente, a questão da educação ambiental, né, nós não estamos recebendo no momento, porque a nossa equipe de educação ambiental foi desativada, né? A nossa coordenadora assumiu uma sessão em uma outra unidade, né? E também porque os nossos funcionários estão se acabando, né? Isso está geral em todo o instituto, né? E a gente não tem mais uma equipe montada para receber educação ambiental. E esse trabalho de educação ambiental hoje vem sendo feito pela prefeitura, né? Na área que foi concedida, né, para a prefeitura, eles têm feito lá. Então, aí o acesso, teria que entrar em contato diretamente, talvez o próprio Fábio está aí, acho que na Secretaria de Meio Ambiente, né, lá da prefeitura, e tentar agendar com eles. Mas, por enquanto, também está fechado, né, com a questão da visitação, tanto a visitação pública quanto a educação ambiental também estão fechados agora por causa da pandemia. Então, nas nossas áreas, nós temos recebido, às vezes, esporadicamente, e às vezes mais universidade, alguns grupos organizados que aí agendam, né? E aí a gente faz atendimento, ou mesmo eu, às vezes o Melo também já fez, ou o Wilson, enfim, qualquer um dos nossos técnicos acaba recebendo, mas não tem uma agenda específica para a educação ambiental, né? Dependendo, a gente pode tentar agendar e dependendo da atividade, a gente receber, se a gente for possível. Mas, por enquanto, por causa da pandemia, está fechado. Muito obrigada, Osmar. E a Eleusa, do Facebook, parabeniza o excelente trabalho de Assis, né? A gente tem mais uma pergunta aqui sobre as invasões. Como que vocês lidam com a questão das invasões dentro das unidades de conservação? Que invasões? A invasão biológica ou invasão caça, pesca, esse tipo de coisa? Então, como não está especificado qual tipo de invasão, acho que vocês podem falar brevemente das duas invasões, tanto invasão biológica quanto invasão de pessoas. Tá. Bom, as invasões, vamos dizer, de pessoas, né? Aquilo que eu mostrei rapidamente. A gente tem algum problema com caça, né? Pesca, muito pouco também. A proximidade da nossa área com a zona urbana também faz com que, às vezes, exista alguma frequência de frequentadores indesejáveis para alguma atividade ilegal. Já tivemos coisas roubadas, material roubado escondido na nossa área e tal. Problema que hoje é muito menor, né? Hoje em dia a gente está com a vigilância terceirizada, então isso a gente tem algum controle desse tipo de
de problema. Caça sempre vai ser um problema, mas tem sido menor. Eu acredito que esse tipo de atividade deixou de fazer parte do rol de atividades divertidas, vamos dizer assim. Você tem menos caçadores hoje. Ainda temos frequência de caçadores na área. A Polícia Ambiental nos ajuda nesse sentido, né? Trabalhamos em conjunto com a Polícia Ambiental para coibir esse tipo de problema. Os problemas que a gente tem, vamos dizer, com a nossa fauna hoje, são muito mais de atropelamentos, né? Como eu mostrei no mapa, a gente tem 2 rodovias pavimentadas que cortam a nossa área. Então, a gente tem um número grande de animais sendo atropelados. Na rodovia que vai de Assis a Marília, esse problema a gente espera que diminua, porque nós estamos discutindo com a concessionária a instalação de passagens de fauna, né? Isso está sendo discutido no âmbito do licenciamento da duplicação da rodovia. Fizemos um workshop aqui com especialistas de fauna de todo o estado de São Paulo, trouxemos a Entrevias, que é a concessionária, e chegamos a um bom termo de número de passagens de fauna e tal. Enfim, do ponto de vista de coibir esse tipo de atividade ou de resolver esse tipo de problema, estamos caminhando nesse sentido. As invasões biológicas, que é a entrada de organismos exóticos dentro da área, eu falei um pouquinho também. Os principais são os capins, né? Que, na medida que o cerradão cresce e se desenvolve, esses capins não têm insolação, então esse problema é menor. Nas áreas em que não existe o cerradão e que a gente está trabalhando para restaurar o cerrado, que é aberto e que tem muito sol, os capins são um problema, né? E são um problema muito caro, né? Muito difícil de resolver, ter que eliminar a braquiária e devolver o capim nativo, os capins do cerrado, né? Para aqueles locais. Nós estamos começando um trabalho naquela área que foi adquirida, em uma das 2 áreas que foi adquiridas, e nós vamos contar com recursos de compensação ambiental, assim como a Entrevias está contribuindo para a retirada das plantas de pinos das áreas de brejo, das áreas úmidas, nós vamos ter que acessar o mesmo tipo de recurso para fazer a restauração do cerrado e eliminar essas invasoras, plantas invasoras dos nossos ecossistemas, essas principais. Melo, muito obrigada, né? E a gente tem aqui uma mensagem do Ulisses. Ele é de Assis e diz que ele vê o horto como uma maravilha de flora e de fauna na nossa região. E isso, em parte, né, essa grande divulgação das unidades de Assis entre a comunidade se deve muito a esse trabalho que a prefeitura tem de gestão da área de uso público, né? Então, aqui o nosso abraço de novo ao Fábio Nosaki, que é secretário de Meio Ambiente, e também ao prefeito de Assis, que está nos acompanhando nesse café. Muito obrigado. Já estou aqui com o meu café, espero que o senhor também saboreie um ótimo café nessa quinta-feira. E, Osmar, por falar em vegetação, em flora, né? A Carla Souza, ela fala que as plantas estão sumindo no extremo sul do estado de São Paulo. Você poderia falar um pouco mais sobre as plantas presentes na Estação Ecológica de Assis? Oi, Helena, acho que eu vou passar essa bola para o Melo. Acho que o Melo tem, mas eu acho que pela apresentação que ele fez, né, que ele colocou lá as espécies que foram analisadas, foram avaliadas aqui na estação, né, que foram encontradas, eu acho que ele saberia dizer com mais clareza sobre isso. Por favor, Melo. Então, desculpa, eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas... Carla Souza. Carla. Então, Carla, você falou no desaparecimento de algumas espécies, eu imagino que seja a extinção de espécies pela inexistência de áreas protegidas.
tem duas coisas que são importantes aqui em Assis. Uma eu já falei, nós somos a maior área protegida de cerradão aqui no oeste do estado. Isso por si já nos coloca como uma área em que é possível ter ocorrência, e tem, como você viu, de quase 450 espécies vegetais. Dentre elas, muitas são ameaçadas de extinção e várias outras ainda sequer havia ocorrência registrada para o estado de São Paulo, né? Então, tem espécies que os levantamentos botânicos já de décadas e décadas, realizados por diferentes especialistas, ainda não haviam detectado sequer no estado de São Paulo. Então, o nosso trabalho de proteção e de inventário dessas espécies possibilitou identificar Assis como área de proteção delas. Um outro aspecto importante é que Assis fica quase que no limite sul de ocorrência do cerrado, em todo o Brasil, né? Ele vai até ali a região de Sengés, Jaguariaíva, né? Região aí que o Ulisses e o Paulinho já conheceram, a gente já foi passear para o lado de lá, lá ainda tem cerrado, e Assis está muito próximo. O cerrado ele tem o seu limite norte no Piauí, e o limite sul está aqui, entre São Paulo e Paraná. O que acontece é que, pelo fato de estar no limite sul, o nosso cerrado aqui tem algumas coisas diferentes em termos de composição florística. Então, a gente protege não só as espécies, mas um conjunto de espécies que é peculiar. Pra você ter ideia, aqui dentro do nosso cerradão, a gente também tem o Ilex, né, que é a planta do chamate, né, que é todo mundo imagina uma coisa que ocorre só no Paraná ou no Paraguai, ela também ocorre aqui na região, pela proximidade, pelo contato dessas diferentes formações, né? Por isso é importante manter áreas protegidas, viu, Carla? Aí perto, mesmo no sul do estado que você está se referindo, tem algumas áreas muito interessantes em Itapeva, Itararé, que também são protegidas por unidades do Instituto Florestal. Locais, inclusive, que tem campos de altitude, algumas coisas que também poucas pessoas sabem que existe no estado de São Paulo. Tá bom? Muito obrigada, Melo. A gente tem aqui mais uma interação, né, do nosso amigo João Batista Baitello. Ele parabeniza pela clareza e pela objetividade com que você falou da importância da pesquisa e a importância das instituições de pesquisa e a importância do Instituto Florestal. Muito obrigado, Baitello. O Baitello está sempre aqui conosco nos nossos cafés virtuais. E por falar em pesquisa, né, a gente tem aqui uma... Gente, eu acabei me perdendo aqui nos comentários. Enfim, depois eu volto nas palavras, mas a gente tem uma colocação do Facebook, é da Luciana Martins, da cidade de Taubaté, e fala que muitos rios foram canalizados e que ainda recebem esgoto, e que atualmente o nível de umidade do ar é muito alto na cidade de Taubaté. Ela pergunta se vocês conhecem alguma ação nesse sentido. E também pelo Facebook, o Beto Alckmin pergunta se parques lineares podem ser estabelecidos como corredores ecológicos urbanos. Com relação à primeira questão, eu não entendi muito bem. Parece que respeito ao controle de algumas condições de clima, que é muito difícil. Você consegue mexer, trabalhar, manipular microclima, né, com arborização e tal, mas alguns parâmetros de clima são quase que impossíveis de manipular, porque o clima é uma coisa de ocorrência global, e, enfim, condicionada por fatores que não são manipuláveis, né, como grandes correntes e massas de ar, movimentação do planeta, né? Se ela quiser especificar mais a pergunta, eu estou à vontade. Com relação aos parques lineares, eu acho que eles são uma estratégia muito interessante de melhoria do ambiente urbano, né? Mas eu acredito que eles tenham uma função
limitada no sentido de promover proteção à biodiversidade, né? Pelo fato de estarem dentro de cidades, pelo fato de serem lineares. O que acontece quando você tem uma estrutura linear é que você tem muita borda e pouco conteúdo. Então, aquela parte do parque que é estreita, ela vai estar sempre sujeita aos efeitos de borda, a poluição, a temperatura do ambiente urbano, a entrada de pessoas, né? Então, eles são muito limitados nesse sentido. A gente não pode esperar que parques lineares tenham a vegetação e ecossistema com a mesma composição e estrutura originais, é bastante difícil, mas eles podem ser bastante importantes se a gente souber identificar o que a gente quer deles, né? Então, alguns parques lineares, por exemplo, que protejam áreas úmidas, né? Várzeas, campos úmidos, eles são lineares, eles vão ser estreitos, eles podem estar dentro da cidade, mas eles podem ajudar a garantir um serviço muito importante, que é o de produção de água, né? Então, é muito importante que a gente identifique o que se espera dessas áreas protegidas, tá? E as limitações que podem haver em função dessas características, né? É uma tripa, vamos dizer, dentro de uma cidade, né? Cada área verde tem a sua função, né? Então, mesmo uma árvore isolada, um parque linear, uma unidade de conservação, cada uma tem a sua função e todas são importantes, né, Melo? Porque, lógico, você estabelecer uma unidade de conservação dentro de uma área totalmente urbanizada é uma situação que hoje em dia é bastante complexa, né? Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante saber o que esperar, né? Uma árvore isolada não é conservação de biodiversidade, ou não é o que pode ser o objetivo mais importante daquilo, né? Parques lineares são, sim, são importantes para o ambiente urbano, eles podem ser equipamentos urbanos muito interessantes para lazer, para a população conhecer a importância daquilo, mas eles vão ter sempre alguma limitação, né? Muito obrigada, Melo. E, Osmar, o Ulisses, que nos acompanha pelo Facebook, ele gostaria de saber mais sobre os animais atropelados na rodovia de Assis a Lutécia. Eu acho que o Melo já comentou isso, né? Que é o problema que a gente tem aqui com a questão dos atropelamentos, que com as duas rodovias, né? Que parte provavelmente vai ser resolvido com a aplicação lá da SP-333, né? Assis Marília, né? Que a gente fez workshop já tratando sobre isso, né? E a Assis Lutécia, que a gente está tratando com a prefeitura para tentar fazer alguma coisa também nesse aspecto também de fazer passagens ou colocar coisa para diminuição de velocidade, né? Alguma coisa assim, né? Mas isso o Melo já comentou sobre isso. Então a gente está pensando em fazer algumas atividades também na Assis Lutécia para diminuir o atropelamento, acho que. Complementando, Osmar, e respondendo a Ulisses, a rodovia Assis Marília, a gente tem condição de sentar e tomar decisões e adotar medidas técnicas e estruturais importantes, porque a gente está falando com um vizinho rico, né? Que é a concessionária da rodovia, que até por obrigação ela tem que tomar medidas de mitigação de problemas ambientais, né? Então é diferente sentar e conversar com a Entrevias ou para resolver o caso da Assis Lutécia, o dono, vamos dizer assim, da rodovia Assis Lutécia é a Prefeitura de Assis, né? Que, apesar de todos os esforços que tem feito no sentido de trabalhar a questão ambiental no município, ela tem menos recursos. Então, assim, como resolver os problemas da Assis Lutécia? Vamos ter que continuar conversando, vamos ter que conversar principalmente na forma de reduzir velocidade, na forma de conscientizar motoristas, medidas desse tipo. E já que você perguntou, a gente tem uma variedade, uma gama muito grande de espécies que são atropeladas. Tem aquelas que a gente vê facilmente, como ali já
atropelamento de tamanduá-bandeira, onça, cachorro do mato, né? Os tamanduás mirins, tatu, isso tudo a gente vê. E existe um número muito grande de espécies que ninguém dá valor, mas que é muito importante, que também é atropelado, principalmente as aves. Então, quem tem a oportunidade de passar pela rodovia mais devagar e observando, como é o caso dos ciclistas, vai ficar assombrado com o número de aves que são atropeladas ali também. É uma rodovia problema, porque boa parte dela, ao cruzar as nossas unidades, não tem sequer acostamento, então ela não permite uma área de escape para alguém que venha conduzindo o veículo, se tiver um animal, desviar, e mesmo para o animal também sair para o acostamento. Então, é uma rodovia com a tendência de aumentar bastante o movimento. É uma área problema, é uma área chave para a gente trabalhar com esses atropelamentos ali, a Assis Luquezzi. Obrigada, Osmar, obrigada, Melo, né? E o café virtual é informação, e é informação verdadeira. Então, passe essa informação adiante, né? Se você é da região de Assis, vai passar por essas rodovias, diminua a velocidade, avise os seus amigos para diminuir a velocidade. Os animais agradecem, né, Melo? Não é verdade, Osmar? Sim. E a gente tem aqui mais algumas contribuições, né? O José Luiz Camargo Maia, nosso amigo Maia, parabeniza pela excelente palestra, uma belíssima história de trabalhos científicos e de interação com a sociedade. E a Franciane Oliveira, que é lá de Minas Gerais, ela fala que cresceu muito os esportes na última década, e principalmente esses esportes relacionados à natureza, né, Francine? A Sandra Reis de São Roque também participa aqui do Café Virtual junto com a gente. O nosso amigo, presença aqui da Ana Segamarque, nossa amiga que nos acompanha aqui pela sala do Zoom. A Ana está sempre presente nos nossos cafés, muito obrigada. O José Carlos Molina Marques, que também é lá da unidade de Assis, né? Sempre colega Max, e parabeniza toda a equipe do Instituto Florestal. Presença também da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Robson Dias, do Museu Florestal, aqui com a gente. A Viviane Soares, que trabalhou muitos anos na unidade de Assis, também está prestigiando esse café. A Marli Cardoso e o Orlando Freire também estão aqui com a gente na sala do Zoom. Esses são nossos amigos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do Instituto Florestal, do Instituto de Botânica, que participam deste café e participam das nossas edições para falar um pouquinho de meio ambiente e de ciência, né? A gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Não, na verdade, aqui eu acho que já terminou minhas perguntas. Deixa eu checar com os nossos moderadores. Temos mais alguma intervenção no Facebook, no YouTube? Eu acho que você poderia falar um pouquinho mais, Osmar, embora o Melo tenha trazido bastante essa questão dos trabalhos desenvolvidos, né? Trabalhos científicos que são desenvolvidos, da infraestrutura de pesquisa. Então, para a gente desenvolver alguma atividade ou alguém de uma universidade, a gente tem vários acadêmicos, estudantes e professores que participam aqui dos nossos cafés para desenvolver uma atividade em parceria, um curso de campo, enfim, como pode ser feito isso? Bom, para desenvolver qualquer projeto de pesquisa, né, nas unidades nossas, não só aqui em Assis, mas nas unidades do Instituto Florestal, primeiro ele precisa ter um projeto elaborado e entrar em contato, né, está registrado no COTEC, né, que aí tem toda uma estrutura, tem toda uma gama de documentação que tem que ser preparada e tal, e aí essa documentação é encaminhada, né, para a gestão da unidade, né, o projeto é avaliado, a atividade que vai ser desenvolvida é avaliada, né, e aí a gente dá a aprovação ou não, enfim, e aí toda essa documentação retorna para o COTEC e dá-se início às atividades de pesquisa e a implantação do projeto no local. Né, seria dessa. Agora, com relação à visita, a cursos, a gente, como eu disse, nós já fizemos, né, atualmente não estamos fazendo
Muito, mas é assim, se houver necessidade, se tem necessidade, é só entrar em contato com a gente, né? O Melo deixou aí no final da apresentação o e-mail, tem através do e-mail e mesmo por telefone, fazer um contato, a gente pode elaborar, sim, né, em conjunto, em parceria, algum curso, alguma atividade nesse sentido. A gente tem feito vários cursos, sim, para universidades, principalmente Unesp, Unicamp, o pessoal da secretaria, da própria secretaria, CETESB, tem feito parcerias com a gente para desenvolver cursos, né? E nós temos treinado bastante técnicos desses órgãos todos aí. A própria Fundação Florestal também. Enfim, é só entrar em contato com a gente, com a unidade, e a gente vê aí a possibilidade de estar realizando os cursos e estar firmando uma parceria nesse sentido. Não sei se o Melo quer completar alguma coisa aí. Tranquilo. Bom, então, se você é estudante, fale com o seu professor, e se você é professor, entre em contato com a equipe lá de Assis, e juntos, né, o professor e a nossa equipe vai providenciar, vai estruturar um curso que seja interessante e que aproveite, né, o conhecimento desses nossos pesquisadores, desses nossos técnicos que estão à disposição para trabalhar conhecimento científico, divulgação científica, enfim, a gente pôde apreciar na palestra do Melo todo esse trabalho que é desenvolvido, né? E o Ulisses, ele deixa aqui um comentário dizendo que foi esclarecedora a palestra para valorizarmos nossa flora e fauna regional, bem como ajudar a preservação dessa área. Então, muito obrigada, Ulisses, muito obrigada a você que nos acompanhou nessa quinta-feira para conhecer um pouquinho mais dessas unidades no município de Assis, né? Então, hoje o café saiu da capital e foi para o interior e, nossa, a gente ficou com água na boca, né, de tomar um café tão saboroso como esse. Eu gostaria aqui de agradecer a você que nos acompanhou no Facebook, que nos acompanhou pelo YouTube, aos nossos colegas de trabalho que toda semana participam dos nossos eventos, dos nossos webinários, a equipe de Assis, né, que promoveu um evento maravilhoso nessa tarde, valorizando o conhecimento científico, valorizando o Instituto Florestal, valorizando a expertise que essa instituição tem, e agradecer também a nossa equipe de comunicação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, aos nossos estagiários que trabalham duramente nos nossos cafés virtuais, organizando reunião, fazendo testes, e a equipe de comunicação aqui do Instituto Florestal. Passados esses agradecimentos, eu gostaria então de passar a palavra para o Osmar e para o Melo, para as palavras finais de vocês, e depois a gente passa então para o Butti encerrar o nosso evento. Muito obrigada a vocês por terem aceitado esse convite e por terem feito dessa tarde uma tarde muito especial. Bom, eu só queria agradecer, né? Acho que os agradecimentos são mais para o Melo, né? Quem fez a apresentação, ele que trouxe toda essa informação, né? Técnica aqui da unidade. E sempre é um prazer para a gente estar levando a informação, estar colocando toda essa apresentação, essas informações para o público. Acho que é muito válido isso, não só aqui para a região, né? Mas acho que de maneira geral, acho que é muito bom ter essa informação e passar essa informação. Aí, parabéns, Melo, mais uma vez, e aí os méritos são do Melo, que fez a apresentação, aí, que trouxe toda a informação. Tá? É só isso, acho que é mais. Obrigada, Osmar. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos que dedicaram tempo para nos assistir, né? Espero que a nossa fala aqui tenha trazido informação nova e mexido com todo mundo no sentido de saber o que acontece em Assis, pensar um pouco na sua realidade também e, quem sabe, provocar as pessoas para virem conhecer a unidade, conhecer o nosso trabalho. A gente está aqui à disposição e, enfim, é isso. Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção. E Melo, antes de passar para o Butti, eu gostaria de deixar aqui um beijo para o Diogo, né? O Diogo é o menino do Bartelo que cuida do Nelson.
O Diogo é o netinho do Melo, e ele tem um martelo super poderoso, ele fica protegendo o vô com o martelo dele. Então, Diogo, um beijinho para você. Buti? Bom, a melhor coisa do mundo é ser avô, né, Melo? É bom. A Júlia, de 5 anos também, e é uma delícia. E nesses tempos aí, a gente só está se conversando em videoconferência, né? E ela disse para mim assim, vovô, eu escapei da aula hoje, viu, e tal, né? Então, já está matando aula já com essa idade. Mas também não é fácil para uma menina de 5 anos ficar 3 horas na frente de um laptop. Até para a gente é um pouco difícil nessas reuniões aí, né, virtuais, tudo, nas lives, não é fácil ficar 3 horas. Imagine uma criança, então, que tem toda aquela energia, né? Aqui nós temos nossa amiga Aida também, que tem 2 filhos, então eu fico imaginando a luta dela para manter os 2 filhos numa sala de aula, assim, né, como que a gente está aqui agora, por exemplo, e aquele monte de informação, né, Elaine? Então, eu quero agradecer muito a você, Osmar, eu quero agradecer muito a você, Melo, das ações e de tudo que vocês fazem aí, que é um exemplo na área de gestão, na área de pesquisa, de tudo que a gente tem. Sem dúvida, é um grande orgulho para o Instituto Florestal. Eu queria aqui também mandar um forte abraço aí para o nosso prefeito de Assis, ao Fábio, que é nosso secretário aí de Meio Ambiente também, pessoas parceiras aí que estão sempre conosco aí. Eu quero agradecer muito a você, Elaine, e toda a equipe aí, a Leni, todo o pessoal, e muito trabalho, ao Leonardo, aos nossos amigos, todos que estão aí participando sempre desse café e colocando ele nesse nível que realmente é um nível muito interessante, e tenha certeza, Melo, que foi muito esclarecedor e que hoje nós obtivemos muitas informações das unidades sobre flora, sobre fauna, muito interessante mesmo. Eu quero agradecer a todos, recebam meu forte abraço, cuidem-se que a pandemia ela continua aí sendo implacável, e se Deus quiser isso vai passar e vai melhorar. Meu forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, gente.